Boa noite. Nós vamos ouvir hoje uma palestra do Dr. Ottoni, Evolução do Universo, do Coração e do Homem. O Dr. Ottoni é conhecido de todos, dispensa apresentação. É um carioca que passou grande parte da sua vida em São Paulo e depois ele assumiu a mineiridade, está aqui em Minas Gerais há uns 30 anos. E ele é um grande estudioso da fisiologia cardiovascular e eu tenho certeza que ele vai fazer uma palestra muito interessante. Uma pessoa que expõe muito bem, uma retórica invejável. Com a palavra, Dr. Ottoni. Boa noite. Boa noite. Com a luz do Senhor Jesus, pela graça de Nossa Senhora, de São José, Santo Pai Abraão, Santa Mãe Sara, na glória do Pai Altíssimo Jesus. Eu quero agradecer imensamente por essa honra que nós não calculamos na vida de poder estar aqui hoje com os senhores. E gostaria muito de agradecer também, agora, de um modo especial, ao professor Nicomedes Ferreira Filho, nosso presidente, ao nosso vice-presidente, diretor científico, professor Cláudio Azevedo Salles, por autorizar que nós pudéssemos estar aqui nessa palestra com nossos confrades de tanto prestígio e honra. Eu gostaria de recordar e agradecer a bênção de poder estar neste momento na cadeira 45, que teve como seu primeiro patrono o professor Antônio Aleixo, seguido pelo professor Josefino Aleixo, depois pelo professor José Luiz de Vasconcelos Barros e professor José de Araújo Barros. Nós vamos estar abordando a evolução da criação do universo, do coração e do homem. E eu quero agradecer sempre de modo especial ao patrono, o professor Ernesto Mendes Monteiro, que empenhou a sua confiança e toda a sua autoridade profissional e científica, nos trazendo aqui para estar com os senhores. Muito obrigado sempre, professor Ernesto. Eu, sempre que começo a participar de um momento desse, eu me recordo deste fato, que é a justificativa para que nós estejamos aqui hoje. Isso aconteceu em Urs, lá na Caldeia, no ano 2000, antes do nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha 30 mil habitantes e adorava seu deus Inanna, que era a lua. E isso me preocupou muito de Abraão, veja, 2000 antes de nosso Senhor Jesus Cristo, era justiça e fé. O profeta Isaías, santo Isaías, ele usou essa expressão, que foi o que me fez, muito obrigado, e tentar estudar isso aí. Quando eu peguei essa leitura dele, lembrai-vos de Abraão, vosso pai, e de Sara, que vos deu a luz. Ele era único. Quando eu o chamei, abençoei e multipliquei. Eu vi essa passagem na Bíblia e me fiquei preocupado. Por que ele era único? Como é essa história de ser único? Aí eu comecei a procurar a leitura, sabe? E de fato, o que aconteceu? Nessa época, no ano 2000 a.C., aqui, na Caldeia em Ur, adorava-se a Deus a lua. E ele, recebendo a mensagem do Espírito Santo, porque ele não aceitava os deuses, nós sabemos disso. Ele chutava os deuses de pedra que punha na frente dele. Ele tinha a identidade, deveria haver uma identidade superior, tinha essa identidade. Então, ele se propõe a procurar por Deus, contra tudo e contra todos. E ele sai, então, e leva o filho dele, o genro dele, o Ló, que era pequenininho, que eu o acompanho. E segue os anos todos no deserto. De repente, olha só, de repente, passados alguns anos, o Ló cresceu e virou um homem. E ele, voltado para a riqueza daquela época, ele juntou com os amigos que também queriam dinheiro, chegou perto do Abraão e disse para ele assim: Abraão, tudo o que você tem, fui eu que ajudei a fazer. Foi garoto.
civilização. Saiu daqui que foi tudo destruído, né? Tudo desabou. Cara, tudo o que você tem eu ajudei a construir. Agora eu quero ter a minha vida. Então eu quero 50% do que você tem. Olha agora a expressão do pai Abraão. Bom, vai e pega tudo o que você acha que é seu. Olha só que coisa, hein? Que desprendimento. Hein? Vai, pega tudo o que você acha que é seu. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O Ló foi, pegou tudo que achava que é dele e foi embora. Sabe para onde ele foi? Sodoma. Foi para Sodoma, que era onde tinha a festa. Quando o pai Abraão foi avisado que Sodoma ia ser destruída, ele renunciou a tudo para ir tentar salvá-lo. Em guerras e tudo para tirar de lá e o salvou. É a primeira demonstração que nós temos na história da humanidade. Com todo respeito, tudo que eu estiver dizendo com afirmação, é uma honra e uma bênção muito grande poder estar diante dos senhores. Por favor, toda contestação será recebida com muito carinho, muita afeição e muita reflexão. Sim? Mas, até onde eu pude imaginar, é a primeira demonstração que nós temos na história da humanidade que se recusou ao dinheiro e que se renunciou ao dinheiro para evitar uma agressão, uma dissociação de família. Foi o pai Abraão. E isso é a razão pela qual nós estamos aqui hoje. Nesse dia, renunciando a muitas outras atividades diferentes, não é mesmo? E seguramente felizes por estarmos neste momento reunidos na Academia Mineira de Medicina. Nós vamos abordar em 3 partes: a evolução da criação, do universo, da criação do universo, do coração e do homem. Então, o primeiro módulo, nós vamos analisar a evolução da criação do universo. Então, nesse momento, é bom recordar São Paulo dizendo: a sabedoria dos homens é loucura diante de Deus. O Senhor faz armadilhas nas astúcias dos sábios. Na criação do universo, o que é que nós encontramos como história? John Lightfoot, em 1642, ele estabeleceu que o universo tinha sido criado no dia 17 de setembro do ano 3928, antes de nascer Jesus Cristo. Não sei como é que ele fez esse cálculo, mas ele escreveu que isso era um fato científico. James Lusher, em 1648, disse: não, o Lightfoot está errado. Foi no dia 3 de outubro do ano 4004, antes de nascer Jesus Cristo. Essa era a discussão que se tinha da criação do universo. Nós sabemos hoje, pela aferição núcleo-isotópica, que está no livro do Rick Ross, de 1991, que o universo tem uma história compatível com 17, mais ou menos 4 bilhões de anos. E a Terra, cerca de 4 bilhões de anos. Agora, nós vamos analisar realmente uma contribuição e uma preocupação muito grande sobre o universo com o gênio Albert Einstein, em 1915, que propôs a fórmula que energia é massa vezes o quadrado da velocidade. E essa foi uma revolução que modificou o mundo até hoje, né? Transformou toda a tecnologia nossa até hoje. E ele propunha que o que aconteceu foi algo que seria uma explosão e ficou tudo parado. Não havia transformação. Era uma explosão. E era a energia que estava se continuando. Aí vinha só o primeiro questionamento do erro de Einstein. Olha só. Veio em 1922 o Alexander Friedman, na Rússia, que ele propõe o seguinte raciocínio: a densidade da matéria no universo ou vai expandir para o infinito, explodir, se separar, ou vai uma implosão se aproximarem dos corpos espaciais, e um vai mudar no outro pela força da gravidade. Então, o Einstein tem que estar errado. Foi a primeira contestação que surgiu assim. Então, aqui estão as deduções do Einstein em 1915. Energia, massa, velocidade ao contrário. Atenção. O universo está em expansão. Existe um momento inicial chamado singularidade. E o universo é finito, vai parar. Não vai prosseguir. 1917, ele põe um fator de correção para o equilíbrio, porque ele foi questionado sobre isso aqui. O universo é estável, não há princípio
e nem afim. Isso que é estável. Olha o raciocínio do Einstein. Então, aqui está o que o Einstein fez. Não que ele tenha copiado, mas de fato já havia uma afirmação de Kant em 1750 que o universo havia tido no início e ele não se transformava mais até o final. E o Einstein fez a correção do fator dele de início do universo e aceitou, propôs que isto aqui seria a evolução da criação do universo e a evolução dele, uma linha reta. Mas, o que é que vai acontecer? Veja só, Versus Liefer, 1914, ele mostra, com o recurso que ele tinha de microscopia, que existiam nebulosas afastando-se da Terra. Edwin Hubble, em 1927, mostra que essas nebulosas, esses conjuntos de estrelas lá em cima, eram galáxias separadas, diferentes, estruturas diferentes. Em 1931, propõe então a lei dos rastros vermelhos, Law of Redshifts, que seria então o fato de que os astros estavam se afastando e a energia deixava um rastro da mobilização de luz, né? Os sóis se movendo. Conclusão: o universo está em expansão. O universo teve um início, Big Bang, e o tempo de existência do universo é mensurável a partir desta proposta. Albert Einstein, em 1931, então, ele faz uma afirmação por escrito. O fator de correção foi o maior erro que cometi em toda a minha vida. O universo é finito e se expande. Há uma história de começo, mas ele está em expansão. Alan Guth, mais próximo de nós, 1980, ele fala assim, não, existe um Big Bang, sim, mas tem um detalhe que não está se falando, é um Big Bang inflacionário. Então ele diz que há uma explosão inicial e depois uma expansão. Olha só que coisa. A explosão e logo há, então, a ascensão e a aceleração. 10 a menos 35, 10 a menos 33 do segundo inicial. Não dá nem para medir, né? É algo que nós não temos ideia desse tempo. 10 a menos 35, 35 zero na frente. Quer dizer, uma coisa instantânea foi o que ele propõe. Então, haveria um início, uma explosão, e depois, então, o universo seguiria se expandindo. Então, 2014, o que nós temos nesse momento, ouvindo os senhores sobre eventuais contradições. Sim? O universo tem princípio e duração. O universo é finito. Está expandindo ainda. E isso vai de encontro exatamente ao que Santo Moisés falou já no Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. E agora, olha onde nós estamos. Esta é a grande questão. Stephen Hawking, em 2002, ele mostrou os seus estudos, né, espaciais, que existiam várias galáxias, vários espaços nossos. Veja só, e ele põe que a Terra está aqui. Então, aqui que está a instabilidade do universo, e aqui que vem um problema seríssimo. No princípio criou Deus os céus, vários céus, não um céu só. Nós chamamos de universo um conjunto de céus que hoje se mostra que existe. E a Terra. Mas, isso aqui o Stephen Hawking mostrou que já existe na história espacial universos, né, céus que começaram e depois aqui, ó, se colidiram, acabaram. E outros que se expandiram até se soltar. E nós estaríamos aqui. Ou seja, o nosso universo está em expansão até que nós não teríamos mais a força de gravidade para nos manter junto com os outros planetas, e aí nós vamos separar do Sol e vamos ser julgados no espaço. Isso é o que está até hoje documentado. Há um fato que eu fiquei impressionado, eu não sabia disso, eu estava procurando ler. Qual é a energia que até hoje não foi explicada? Por favor, expondo para aperfeiçoamento. Sim? Qual é a energia que existe na humanidade que até hoje não foi explicada? Não tem explicação. Força de gravidade. Não tem explicação física como surgiu e como se controla a força de gravidade. Por que isso tudo não cai em cima da gente? Por que tudo não junta? Por que não se atrai? Então é algo que a ciência, até o momento em que nós
procuramos ver, não conhece. Sabe-se que é uma força proporcional à altura, peso, mas, olha, o que é que controla essa separação? Não se sabe. E Deus criou o firmamento e separou as águas que estão acima do firmamento das águas que estão abaixo do firmamento. E Deus chamou o firmamento céus. Céus. Então, aqui está uma afirmação de Albert Einstein. Olha só que coisa fantástica. A ciência sem religião é aleijada. A religião sem ciência é cega. Albert Einstein. Agora, então, nós vamos ver a proposta possível de uma desagregação do universo como existe no contexto bíblico esse anúncio. Olha só o que está acontecendo. Isso aqui Antônio Carlos Santini escreveu no jornal Lutador, 10 de setembro de 2009, nós copiamos a notícia e fomos ver o que era. Por quê? Há uma notícia do estudo espacial que a maior estrela que nós temos na constelação das Três Marias e que nós vemos daqui é a maior estrela que nós observamos no céu em dia de iluminação boa para ver a estrela. Na constelação das Três Marias, a maior estrela é Betelgeuse. E olha só, que é a constelação do Órion, que ela faz esse desenho, né, do soldado com o escudo, constelação do Órion, que para nós é exatamente a que junta as três maiores estrelas para as Três Marias. É a Betelgeuse. E olha o que está escrito. Olha só. Quando a supergigante vermelha se despedir do tempo e do espaço, onde nós vamos estar? Está escrito que está em extinção a estrela Betelgeuse. Denis Serge Lacroix Online, de 2009, escreveu em Paris. A segunda maior da constelação de Órion. 1000 vezes maior que o Sol. Se essa estrela se desgarrar e explodir, o que vai acontecer com as outras constelações que estão próximas dela? Fisicamente, tem uma lógica. Vai explodir e vai espalhar todo mundo. Felizmente, tem milhões de anos por aí nos cálculos, né? Então, esse é o que nós temos a respeito da origem do nosso universo e o destino do nosso universo dentro de bases físicas. Professor, começa? Eu pus essa imagenzinha como um intervalo se alguém desejasse fazer alguma pergunta sobre a evolução da criação do universo, ou, que nós vamos passar agora, né, do coração, vamos passar a evolução da criação do coração. Alguém deseja fazer alguma pergunta, uma contestação? Deixa para o final. Final? Ok, professor. Tá. Então nós vamos passar agora a evolução do coração. Quando nós falamos na evolução do coração, nós temos que ir a Carl Ernst von Baer, em 1792, ele viveu até 1876. Pai da embriologia. Foi ele que estudou a embriologia pela primeira vez e escreveu que a ontogênese recorda a filogênese, que a geração de cada ser recorda a sua origem. Então, nós temos a embriogênese, não é mesmo? Logo na primeira semana, o espermatozoide vai encontrar com o óvulo, né? Vai formar já o óvulo se multiplicando, o útero. Depois nós vamos ter no 18º dia já o início da formação do coração, dos vasos e do sangue. E nós temos aqui o ânimo, o saco vitelino, aqui já formando, iniciando os vasos sanguíneos, sim, 18º dia. Já também, ao redor desses 18 dias, temos a formação do endotélio vascular, do sistema retículo endotelial, dos hemocitoblastos, e começa então a formação do sangue já no 18º dia e o 20º dia. Aqui então, entre o 18º e o 21º dia, como é rápido, né? Surge então o cordão cardiogênico, os tubos endocardíacos, o tubo cardíaco que tem uma gelatina cardíaca já com o milho epicárdico. Nós já começamos a ter um tubo com a condição de começar a contrair, que é exatamente nessa fase que o coração começa a dar os primeiros batimentos.
assim, recordando já o tubo cardíaco no seu comprimento, para já começar, ele já começa no 21º dia a fazer as primeiras contrações, que vai permitir que ele comece a mobilizar fluidos depois. E na cardiogênese de 21º e 28º dia, como é rápido, né? Nós temos aqui o bulbo córtex, os ventrículos, os átrios e o seio venoso já iniciando a captação do sangue para pôr no ventrículo para bombear o corpo. Depois nós temos a formação do pericárdio e temos já uma flexibilização desse tubo cardíaco, veja só, que começa a separar já as câmaras arteriais, as câmaras ventriculares e a aorta e pulmonar. Quando nós vamos observar agora essa evolução, aí é que vem a questão, hein? A ontogênese recorda a filogênese. E cada indivíduo recorda toda a geração. O Darwin não gostava disso, não. Aqui está. 500 milhões de anos nós temos o anfioso. É o primeiro ser com estrutura de circulação razoável, que tem um sangue que nós podemos chamar de venoso, né? Menos oxigenado, já metabolizado, e que passa por, como se fossem brancas, né? Para captar o oxigênio da água e lançar um sistema de perfusão tipo arterial. 500 milhões de anos. O tubarão, 450 milhões de anos atrás, ele já começa a ter uma diferenciação. Ele já tem aqui um ventrículo, tá? com um cônico arterial, e já um seio venoso, a formação dos átrios. Esse é o tubarão. 450 milhões de anos atrás. Depois, os peixes com esqueletos ósseos vão surgir 400 milhões de anos atrás. E ele já tem um sistema de respiração iniciando nas suas brancas para captar oxigênio também. Aqui nós vemos então os peixes pulmonares, 300 milhões de anos, quando então nós já vemos um seio venoso, as veias pulmonares iniciais, já os lados esquerdo oxigenado e um lado venoso do lado do outro lado, mostrando já um direcionamento para a nossa estrutura. E aqui as brancas captando oxigênio e arterializando e vendo o sangue venoso já. Essa evolução. Nós vamos ver, com 300 milhões de anos atrás, os anfíbios. Eles já mostram, olha só, um átrio já mais definido, já um ventrículo, que já começa a separar o que é o lado venoso, o lado arterial, mas o sangue ainda se mistura. Mas já é uma evolução muito grande de morfologia. Aqui nós temos a nossa rãzinha, né? Olha como ela já possui uma estrutura interessante. Já tem um ventrículo, já o lado venoso, o lado direito circula o sangue venoso, mas ela tem aqui uma comunicação interventricular grande ainda. Mas mesmo assim mantém uma diferenciação do sangue venoso com o sangue arterial. Essa é uma evolução considerável. E aqui agora começam as nossas implicações. Isso que nós vimos aqui, em que há um cone comum, olha só, olha, vamos voltar lá atrás. A ontogênese, a filogênese recorda a ontogênese. Olha o que aconteceu aqui, olha. Quando nós vemos uma criança com uma cardiopatia congênita, com tronco aórtico pulmonar, o que é isso? Isso é simplesmente uma alteração do DNA que não permitiu a progressão do nosso sistema embriológico, que semelhava já lá atrás, até a respiração do tubarão, e vai passar, olha aqui, para o cone, que é exatamente o que nós vemos aqui, tá? Nesses anfíbios aqui. É exatamente uma patologia congênita. Não podemos pensar assim. Já os répteis, né? O lagarto, a tartaruga, a cobra, o jacaré, eles possuem um sistema mais diferenciado. Olha a evolução. Mas eles possuem, então veja aqui, ó, uma comunicação interventricular, olha que interessante. Eles já possuem uma separação, os lados direito, o lado esquerdo, veja só, mas mantém uma CIV interessante aqui, embora tenha um sistema arterial, tá? Separado, já tem o tronco pulmonar e já mantém aqui um canal, persistência de canal arterial, para que eles possam mergulhar profundo, e quando estiverem muito fundo e não conseguirem a expansão pulmonar dele, a ventilação dele, eles podem trocar o sangue de um lado para o outro. Mas aqui está também, como nós vemos aqui a tartaruga, olha aqui, ela já mais diferenciada aqui, olha só o lado venoso, o pulmonar já dividido em duas, e já duas aortas. Uma aorta
circulando por um lado, a esquerda dela, tendo mais sangue venoso, mas ela tem a outra aorta direita que mistura o sangue arterial com o corpo. Aqui é o lagarto, como nós falávamos, né? Que tem um IV interessantíssimo, né? Olha aqui. E aqui é isso aqui, comunicação interatrial. Se nós voltarmos aqui, o lagarto, ele tem não só uma comunicação interatrial, como tem uma comunicação interventricular. É que as pressões já entram no sangue. Como nós vemos, então, uma anomalia numa criança, um paciente, em que persiste uma CIA dessa, não podemos entender que isso é uma falha do desenvolvimento do DNA que manteve um padrão quase embrionário, no sentido aí, que nós estamos reproduzindo um réptil na nossa evolução. Olha a comunicação interventricular. O que é isso? Semelhante ao que nós vemos lá na rã. Não é fato? Então, aqui está uma coisa fantástica que é o jacaré. O jacaré, ele possui um sistema e um grande canal, persistente de canal arterial, porque ele mergulha muito fundo. Então, quando ele mergulha fundo, ele tem que permitir a reversão do fluxo de sangue, senão ele não consegue viver. Então, no jacaré, o canal arterial é funcionante. E o que é que acontece conosco? Nós temos um canal arterial para funcionar dentro do útero também. Que quando ele persiste após o nascimento, e ele tem um tamanho suficiente, é uma doença. Mas vejam que isso que nós temos como uma doença do nosso desenvolvimento está numa fase filogênica atrás, semelhante. Isso aqui não pode ser entendido como uma persistência daquele padrão na nossa gênese. E aqui estão os passos que já mostram já uma circulação mais diferenciada. E aqui os mamíferos. Só que os passos têm a aorta para a direita. E nós temos a aorta para a esquerda, mas muito semelhantes. E por que é que nós não podemos usar experimentalmente válvulas de bois, válvulas de cavalo? Nós podemos usar do porco, mas não podemos usar. Por que com tanto sacrifício de boi, não é? em açougues, por que nós não podemos pegar as válvulas dele e fazer válvula para ser humano, como nós fazemos para do porco? Porque as válvulas dos equinos e bovinos têm ossificação. Ela tem uma ossificação que, quando vai tentar tirar a válvula, o anel não permite, porque quebra os ossinhos. Essa é uma diferença que não permite o uso deles. E aqui está, então, uma tetralogia de Fallot. O que caracteriza uma tetralogia de Fallot? Nós temos uma comunicação interventricular, nós temos uma hipertrofia ventricular direita, olha só, nós temos uma estenose da artéria pulmonar e uma destroposição da aorta, que faz isso aqui, a aorta destroposta e uma hipoplasia da pulmonar. E isso não está na evolução daqueles animais que nós vimos? Isso não é uma persistência daquele padrão que nós vimos na evolução de todas esses outros seres vivos, não é mesmo? Pois bem, agora um ponto de discussão suficiente, se for o caso, e agradável. Em 1859, Biology of Species, pelo meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Nós sabemos a importância. Ao contrário, a ciência médica prova que as formas transicionais do desenvolvimento são mais vulneráveis e não poderiam se beneficiar de uma pressão ambiental. Todas as formas de transição mostraram que elas são mais frágeis. Nós não temos meio homem, meio macaco. Nós não temos meio cachorro, meio gato. Nós não temos meio tubarão, meio sapo. Porque seriam formas transicionais. Então não é possível que fosse uma evolução lá atrás do peixe, lá atrás, para o ser humano, como uma sequência de diferenciação. Não tem jeito, porque nós saímos todos extintos. Porque não existe. Todos nós temos uma definição por um DNA específico. Não é uma sequência como o Darwin pensou. Mas o que ele falou foi empírico. E interessante que, ao final da vida dele, quando ele escreve a biografia dele, ele fala, não, eu errei. Deus existe. Mas, nesse momento, analisando a parte, procurando ciência, né, o que ele fez foi empírico. Aproximadamente 6 para 1000 dos ensinados possuem defeitos cardíacos. Ora, isso aqui é a manutenção do que está aqui no olho. Não corrigidos pela cirurgia, são mais frágeis e estão sujeitos à mortalidade. Ou seja, as nossas formas intermediárias são mais frágeis.
Não tem jeito de elas serem responsáveis pelo aumento da população. Nós já estaríamos extintos se fosse assim. E aqui está interessante do livro do Darwin, da Origem das Espécies, né? Veja só, está aqui com a referência bibliográfica. Na página 158, Darwin escreveu: se fosse possível demonstrar a existência de qualquer órgão complexo que não tenha sido formado por sequência numerosa de pequenas modificações, a minha teoria não teria sentido. Mas eu não encontrei nenhum caso, não há dúvida de que existem muitos órgãos dos quais não conhecemos os graus de transição, porque, segundo minha teoria, tem ocorrido muita extinção. Esse foi o erro dele. Porque nós sabemos que não é possível, nós não temos nenhuma espécie misturada. Não temos nenhum de nós que tenha a estrutura, né? Meio sapo, meio homem. Esse ele cometeu esse erro gravíssimo. Então, mostrando que o que Darwin fez foi fantástico. Ele trouxe uma contribuição muito grande para a nossa história, para a nossa ciência, mas o que ele fez foi empírico. Depois ele está fazendo, o problema da úlcera gástrica dele, e sofrendo muito, ele faz uma autobiografia e diz: não, Deus existe. Não foi assim. Porque ele não tinha como provar. E nós hoje sabemos que não existem as formas intermediárias. E é outra coisa fantástica. O que tem mais, formiga ou homem no planeta? Mais formiga. Então as primeiras formas continuam. Cada forma continua na sua frequência de desenvolvimento. Elas não foram extintas. Ficam como formas independentes e nós não temos meia formiga, meia cachorro. Então, esse foi o momento dessa proposta de fazer essa análise, que há um desenvolvimento pré-determinado através do nosso DNA. Como o professor Cláudio Salles falou, é o intervalo para nós conversar, mas nós vamos passar então ao outro tópico. Sim? Aqui. A evolução do homem. Aqui nós já vamos fazer uma marquinha, que é 7 milhões de anos atrás, Tumai, o homem de Tumai, que Michel Brunet escreveu em 2002. Mas olha aqui, 6 milhões e 5 milhões. Nossa história do desenvolvimento começa com a Lucy, que foi descoberta, esqueleto por Lex, em 1925. Aqui que nós começamos a raciocinar que deveria haver algo que teria alguma relação conosco, pela diferenciação do arquétipo do esqueleto da luz. Só que há um detalhe. Nós vamos ver que não há esta progressão, que o homem, ele tem algo que não veio na sequência dos outros. Nós sim, a natureza foi preparada assim, mas a mudança de DNA, ela foi exclusiva para cada um de nós. E o homem, ele recebeu algo que nenhum dos outros recebeu até hoje. Por isso nós somos os seres humanos. Aqui está, só recordando, né, nós temos essa referência de literatura e ciência. Australopithecus, 4 milhões de anos. Homo habilis, 2 milhões. Homo erectus, 1,6 milhões. Homo de Neandertal, 150 mil anos. Homo sapiens sapiens, 35 mil anos. É uma referência da literatura. E aqui está recordando o Lex, em 1925, ele encontrou esses ossos que pareciam como de um ser humano. Ele compôs o esqueleto, que deu o nome de Lucy por causa da música dos Beatles, que estava em voga naquela ocasião, que era Lucy. Então, ele deu esse nome. E aqui está, esses ossinhos foram encontrados, esse esqueleto, lá na África, né? Na planície de Etolio e Godovar. E aqui está uma reprodução da Lúcia, 3 milhões de anos atrás, compondo o que era possível com base na estrutura óssea dela aqui. E aqui uma comparação com a mulher. A Lúcia, o pezinho, e aqui a mulher mostrando o desenvolvimento. Bem diferente, né? Mas está aí. O Homo habilis surgem as primeiras informações cerca de 2 milhões de anos, é parecido. Mas é no momento que o homem começa a ter memória. É o momento em que ele começa a preservar. Porque o que caracteriza o ser humano? O cachorro não constrói cidade. O cachorro não se junta para fazer uma sociedade, uma tribo. Ele não consegue, ele não tem a memória. Ele não consegue. O ser humano consegue se reunir para construir. Os bichos não conseguem. Senão seria macaco tendo hoje metrópolis. Mas não tem.
Eles não conseguem, eles não têm essa concepção do verbo, que o verbo é o tempo, o que está para trás e o que está para frente. Eles não conseguem ter isso. Quando nós conseguimos muito educar muito bem um animal doméstico, ele tem uma percepção das coisas que aconteceram, mas ele não tem essa percepção para se organizar uma memória de família. Ele não tem. Ele segue aquilo que nós ensinamos, mas ele não tem memória de família. Então aqui está, passando por um homem, acordando só, né? Os Australopithecus, 4 milhões, Homo habilis 2, Erectus com 6, Neandertal 150, Homo sapiens 35 milhões. Neandertal, descoberto 150 milhões, classificado como vivendo a 150 milhões, Sapiens sapiens 35 milhões, sendo o nosso antecedente mais próximo. Então aqui está, se entende que quando nós começamos a fazer os primeiros registros com memória, 35 mil anos atrás. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então, o que é que nós tivemos que eles não tiveram? Nós recebemos a percepção, o verbo. Jesus fala isso, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Eles definem como Deus é o verbo, o Espírito Santo, que é o que trouxe a um ser a capacidade de raciocinar que existe Deus. Porque nenhum ser sem memória pode raciocinar que existe Deus. Ele não pode imaginar o que aconteceu no passado, como nós estamos vendo aqui, que o homem faz. Ele raciocina com a evolução. Então, por que isso foi assim? Por que isso está na frente? Então ele pode ter a concepção de Deus, e a diferença é o verbo. E aqui está, veja só, o Darwin: se fosse possível a existência de qualquer órgão complexo que não tenha sido formado por sequência, minha teoria não teria sentido, porque segundo minha teoria teria ocorrido muita extinção. Veja como de fato ele não percebeu que o verbo não teve sequência. Nós não temos outra espécie com a nossa capacidade intelectual. Não tem. Esse foi um salto que ele não percebeu, e estava nele o verbo. Ele não percebeu a própria inteligência. E essa é a nossa diferença, é o salto que nós recebemos. Verbo, Espírito Santo, que nós recebemos depois. Bom, agora, quando começou isso, no passado, né, nós vemos a identificação. Veja que nós fomos lá atrás de 35 anos já. Nós vamos ver nas cavernas os primeiros desenhos. Olha, quando o ser humano começou a desenhar os bichos, ele começou a entender que havia tempo, que se conjugava, algo que passou, algo que vai passar. E aqui está, na caverna de Altamira, na região de na Espanha, olha só o que este senhor faz. Eu fico sempre impressionado por isso. Este homem está lá, está pintado lá. Este homem pega, mistura o bronze, ele capta o bronze, mistura com ferro para fazer a tinta vermelha. Este homem, 35 milhões ou 25 mil, se ele for atrás, ele faz o fogo para iluminar dentro de uma caverna. E ele vai pintar dentro de uma caverna. Quem é que consegue fazer isso? Está lá, em Altamira para ser visto. A inteligência dele não é diferente da nossa. É que nem as crianças de hoje, que pegam um computador que nós não pegávamos. Mas nós jogamos bolinha na búlica, elas não conseguem. Nós soltamos peão, elas não conseguem, porque é a nossa formação intelectual. Mas, no desenvolvimento, olha só, o que este ser faz, não tem nada a ver com isso. Isso aqui é mesmo a nossa formação. Bem, e aqui está algo que está na Capela Sistina, que Michelangelo Buonarroti pintou. E olha só a concepção dele, quando ele fala quando ele mostra a possível criação do ser humano. Deus em contato com um homem formado. Deus dando a mão para algo que está formado e diferenciando o ser humano das outras espécies. Agora vem uma questãozinha interessante. Ardipithecus, 7 milhões de anos, Australopithecus, 4, isso é da ciência. Homo habilis, 2 milhões, Erectus, conceito Neandertal, 150 mil, Sapiens, 35 mil anos. Agora vem um probleminha que vai caminhando para nós darmos uma conclusão de discussão. Veja só, isso aqui é um Ardipithecus ramidus, achado no Vale do Rio Aoste, no deserto de Afar, na Etiópia. Raiz do macaco terrestre, veja só. Arde, com 7 milhões de anos. Lembra que nós falamos da Lúcia com 3 milhões de anos?
acharam a Arde, com 7 milhões de anos. Qual é a diferença que se encontrou na Arde? A Arde tem os pés, olha só que interessante, dos macacos, mas tinha a mão humana, 7 milhões. Olha que coisa fantástica. A mão da Arde é igual à nossa. Olha que coisa fantástica. Então, olha só, 7 milhões de anos, a mão que apaga o darwinismo. Isso hoje gerou uma questão fantástica nos centros de ciência da evolução. Porque está escrito isso mesmo, a mão que apaga o darwinismo. Porque um ser que há 7 milhões de anos tinha a mão da habilidade, 3 milhões de anos depois não tem mais. Tem o pé, não tem a mão. Então não houve uma sequência de desenvolvimento de habilidade. E olha os milhões de anos que separam. Isso aqui é o que se discute, e mais hoje, com relação ao darwinismo. A mão de Arde anula o empirismo darwiniano da evolução sem criação pela sobrevivência da espécie dos indivíduos mais favorecidos. Porque o atributo excepcional de sobrevivência da mão de Arde desaparece nos seus sucessores. Peter Moon, revista Época, tudo conclui. A descoberta de Arde embaralha as peças do tabuleiro científico. Em vez de consolidar um pensamento antropológico cristalizado por décadas, Arde veio tirar o pó dos armários mofados da academia. Sua existência questiona todas as nossas certezas com relação à origem do homem. Pode-se acrescentar, porque nunca foram certezas científicas, mas apenas inferências empíricas de direcionamento filosófico, que foi aquele raciocínio do Darwin. Ele nunca provou. Nós vamos começar com Descartes, com Isaac Newton, depois a ciência. Não é? Então, aqui está o que está acontecendo hoje na história da evolução. Olhando aqui, então, nós vamos ver lá, tomar com a mãozinha lá, a árvore, né? Escrita já. Depois nós vamos passar, vamos ver a Lúcia, 3 milhões de anos, com a mão do macaco, não há uma sequência, está vendo? Não há lógica. E depois nós temos um ser humano que recebe o verbo com a memória e a capacidade de criação de poder conhecer a Deus. A sabedoria dos homens é loucura diante de Deus. O Senhor faz armadilha nas construções. Ciência sem religião é aleijada. Religião sem ciência é cega, alfabetizada. E antes de morrer, demorei mais do que devia para crer em Deus. Afirmação de mais. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, angústias das nações, pois as forças celestes serão abaladas. Senhor Jesus avisou. Eu sou a luz do mundo. O que é que a ciência mostra hoje? Que nós estamos aqui e existe uma expansão e seguramente cumpre o destino de outras constelações. Então verão o Filho do Homem saindo numa nuvem com poder e grande glória. Não temam, eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Jesus Cristo, isso é Mateus 28. Muitíssimo obrigado. Nós já tivemos aqui algumas ideias do Baggio, né? Sobre exatamente a origem do universo. Agora nós estamos vendo um outro aspecto visualizado pelo autor. Mas é que vale a pena a gente parabenizar, porque sempre quem que disse que daria tudo que tem na vida para deixar o sujeito falar uma coisa que ele não concordava? Traiter, Voltaire, traiter sur la tolérance, um tratado da tolerância. Então a gente tem que ter na academia também esse espírito, né? Há pouco tempo nós já tivemos aqui problemas polêmicos, né? Isso aqui é também um sistema, uma coisa polêmica, de maneira que eu acho muito bom a gente ter essas discussões. E eu abro a discussão para a plateia. Geraldo? Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar que você fez uma exposição muito clara. É lógico que os 3 assuntos apresentados, o segundo eu não entro nele. O primeiro e o terceiro, os parabéns pela matéria, né? Porque
eu falo o seguinte, que isso, se a gente coloca duas pessoas inteligentes, vai ter quebra, vai ter discussão, vai ter coisa assim. O penúltimo diapositivo que você projetou, por exemplo, sobre o Einstein, ele foi um grande filósofo, foi um dos maiores filósofos que nós tivemos, além de ter sido o maior cientista. Certo? Ele escreveu um primeiro livro onde essas coisas estavam. Era um livro que ficou com o nome How I See the World, Como Vejo o Mundo. Lá, ele era judeu, depois foi para os Estados Unidos, lá de assinatura americana, tem várias fotos dele jogando na bandeira, essa coisa toda. Mas o que acontece? Ele falou coisas para repórteres, que os repórteres escreveram errado, entenderam errado. Anos depois, já velhinho, ele escreveu o quarto livro dele, filosófico, foi Os Escritos da Maturidade. E nos Escritos da Maturidade ele corrigiu um bocado de coisa que tinha saído no Como Vejo o Mundo. Ele falava o seguinte, que o universo é do tamanho da cultura. Isso é Einstein. Ele falava quanto maior a cultura, maior o universo. Para os gregos, o universo terminava onde eles conseguiam ir de cavalo, e acabou o universo. Então ele falava o seguinte, que se o índio pergunta quem criou ele, como a cultura do índio é pequena, ele pega uma machadinha de pedra, entra no mato, tira um toco de pau, tira a casca, pinta com a guilina vermelha, fica na tábua, e acontece o que Nietzsche falou na Gaia Ciência. O homem criou Deus à sua imagem e semelhança. O índio acabou de criar um Deus e criou ele. E é capaz de sacrificar o próprio filho por aquele pedaço de pau. E como todos os deuses são fálicos, Freud, né? Então, o que acontece? Nenhum deus é representado como uma bandeja, uma bacia, é sempre alguma coisa fálica. E quase sempre imagem de homem, como o Buda, como todos. Os deuses são fálicos, em imagem e semelhança. Então, o Nietzsche ele diz que o homem cria Deus em imagem e semelhança. E isso o tempo todo acontece, essa criação. Né? Vê que Baruch Spinoza, quando define Deus, ele começa a falar como se fosse Deus, dizendo, não fui eu que criei o inferno, foram vocês. Não fui eu que criou templos imensos que existem no Oriente, para todo lado. No dizer de Baruch, às vezes tirando a mufa e me prenderam lá dentro, eu não estou lá dentro desse lugar, foram vocês que criaram. Não fui eu que criei pecado, foram vocês que criaram. Purgatório também não foi vocês que criaram. Eu criei o sexo para vocês se deliciar com ele, que é uma coisa bonita. Quem inventou que o sexo é pecado foi eu não, foram vocês. Então, o Baruch Spinoza, ele cai em cima quando ele pega todas as religiões do mundo, na época dele, que era a época dos 1600, então ele fala muito disso. E a gente nota o seguinte, o Einstein, quando falou isso, ele tentou corrigir uma coisa que os repórteres escreveram errado do que ele tinha dito no primeiro livro. Ele falou assim, eu não sou ateu, porque eles xingaram ele de ateu no começo. Eu não sou ateu. O problema é que o homem procura dois tipos de deuses. O Deus da gnose, que é o Deus que criou essa coisa maravilhosa. Esse é o Deus que o Einstein acreditava. Não é o Deus, o segundo Deus, que é o Deus de quem tem medo de morrer do inferno, então se pega a um Deus. O primeiro Deus é o Deus da gnose, o Deus que vem da Grécia. E esse Deus, ele falava o seguinte, todas as vezes que eu entro na ciência, que eu entro no universo para estudar, eu encontro leis tão perfeitas que eu tenho que reconhecer que alguém fez essas leis, Deus. E Deus não joga dados. Isso é do Einstein. E ele completou no Escrito da Maturidade. Vocês me entenderam mal, falou para os repórteres, não é? Quando eu falei que eu não tinha religião, porque aquela frase é do primeiro livro, não é? A ciência sem religião e a religião sem ciência. É do primeiro livro. Ele explicou muito bem. Para você chegar no Deus, você tem que ter uma religião. A religião é a transição entre você para chegar ao Deus em que você acredita. No budismo, não importa qual. E ele falou o seguinte, para mim fica difícil ser religioso. Isso, palavras do Einstein no segundo livro, no quarto livro, Escrito da Maturidade. Quando ele fala, não é bem isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que o Deus existe, mas é o Deus da gnose, o Deus que construiu essa coisa maravilhosa, essas leis perfeitas que regem a natureza. Mas o Einstein não estava falando do Deus que salva a gente no inferno, não era esse Deus. E ele fala, para mim fica difícil ter a religião. Porque para eu adorar
e aí, partir para uma iconoclastia, para mim, fica difícil. Isso não dizer do Einstein. Eu sei que é um tema tão, Antônio, mas tão polêmico, que se você colocar 10 pessoas, 10 pensam diferente. Acho que aqui cada um pensa um pouco diferente um do outro, do que eu estou falando, do que todos vêm a falar. É tanta coisa que nós teríamos para discutir nesse assunto aqui. O próprio Darwin, a gente teria que dar uma discutida no Darwin, né? Darwin, a partir para estudar muito Darwin, então tem coisas incríveis no Darwin para ser estudado, a gente teria que colocar. É um cara tão fantástico que no aniversário dele, dos 200 anos dele, foram produzidos no mundo mais de 200 livros sobre eles. Um cara fantástico, de uma contribuição à ciência, uma coisa incrível. Nós podemos discordar de muita coisa do Darwin, podemos aprovar muita coisa, do próprio Einstein aprovar. Você falou também aí do Hurst, que é um cara que, na evolução do mundo, ele tinha previsto aquelas ondas magnéticas que foram detectadas há um mês e pouco agora, né? As ondas magnéticas. Esse cara vai ser incluído, inclusive, póstumamente, acho que ele vai ser o Nobel esse ano, né? Porque ele falou que do Big Bang, aquelas ondas magnéticas do processo de expansão existiam. E tem menos de um mês que detectaram essas ondas, saiu em tudo que é jornal. Né? Eu sei que nós poderíamos ficar aqui conversando, olha, meses, nós não conseguiríamos nem. Né? Mas eu dou os parabéns, foi uma apresentação muito clara, muito bonita. Eu ponderaria, novamente, meu objetivo, o seguinte: perguntaram para o Santo Padre Papa, o que o senhor acha da pesquisa com relação à fé? A pesquisa honesta aumenta a fé. A pesquisa honesta aumenta a fé. Tem que pesquisar, mas aí vai a diferença com o empirismo. O Darwin, hoje, nós sabemos que foi filósofo. E as coisas mostram que não era como ele escreveu. Ele mesmo terminou falando isso. Lê a biografia dele, a autobiografia, ele fala, eu hoje acredito em Deus. Então, porque ele foi um filósofo que, para a época, ele serviu muito ao agnosticismo. Ele foi um ícone do agnosticismo, porque não se tinha esse conhecimento da ciência que nós temos hoje. Hoje nós sabemos que não tem. Não é isso, é o DNA. Tudo é o DNA. É onde começamos, é onde nós terminamos, com a apoptose. Não é fato? Um dia, quem sabe, nós podemos discutir isso aqui com carinho entre nós. Mas muito obrigado, é altamente ponderado a sua afirmação. Mais alguém quer se manifestar? Cláudio. Tony, eu não sabia que o assunto da sua palestra era isso. Se soubesse, eu teria até preparado algumas perguntas. Eu li há uns dias atrás um pensamento que eu achei interessante, não me lembro de quem, disse que o indivíduo é totalmente ateu quando ele está bem de saúde. Pois a minha pergunta é, você considera o homem de Neandertal, o homem de Denisova, etc., como uma espécie humana? Não. Não considero, porque o que nos faz humanos é o verbo, é a nossa memória. Desculpa. Então, o motivo dessa minha pergunta é porque não, é só completar minha pergunta. Sim. Eles fizeram sequenciamentos genéticos do homem de Denisova, encontrado na Sibéria, do homem de Neandertal, encontrado nas espécies que eles conseguiram mais material lá na Alemanha, lá na Etiópia, de vários indivíduos que eles denominaram até por símbolos, né? Homem queteiro, não sei quanto, etc. E o que se verificou, né? Eles fizeram sequenciamento genético em 2010, 2008. Parece que em 2010 eles fizeram o sequenciamento do homem de Neandertal. E eles verificaram que o homem de Neandertal ele tem, parece que de 0,8% a 2%
de material genético do Homo sapiens, e que o Homo sapiens tem de 0 a 2%. O homem de Denisov na Sibéria tem, me parece que uma percentagem pequena também, de menos de 1%, do Homo sapiens. E verificaram ainda umas coisas interessantes, que o homem de Neandertal, ele tem essa percentagem de material genético do Homo sapiens, que vive na Ásia, na América, na Europa, mas do homem que ficou na África, não existe. O homem que ficou na África não tem nenhum material genético do homem de Neandertal, porque, segundo a teoria evolucionista, o homem saiu da África, veio para a Europa, onde ele encontrou o homem. E o homem de Denisova, da Sibéria, ele tem material genético dos asiáticos, não tem do europeu, e dos nativos da América, dos índios americanos, que teriam vindo pelo estreito de Bering, estreito lá na Rússia, o Alasca, etc. E a minha pergunta é exatamente essa. Se a ciência mostrou isso, esses indivíduos não são da espécie humana? Da espécie humana. Professor Cláudio, muito obrigado pela ponderação. Veja só, eu fiquei muito preocupado, sabe, com esta afirmação. Bom, porque quando está até no manualzinho que nós fizemos de evolução, isso está no manualzinho, sabe? Baratinho, retirar se algum dos senhores desejar ter, não tem que pagar não, eu pago para os senhores terem na mão. Uma ocasião eu trouxe um livro, está escrito, eu fiquei muito preocupado com essa história. Aí eu fui parar no Gênesis. Pegando o texto de Moisés, Santo Moisés, ele descreve 13 momentos em sequência da criação do universo. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Né? E as neves, as sombras cobriram os abismos. Depois veio a água. Aí ele vai dizer que no sexto dia, Deus vai criar o homem. Que Deus foi criando todas as estruturas de aparecimento. Quando eu peguei o Gênesis do Santo Moisés, que eu fui comparar com os dados da evolução, porque isso veio num livro interessante, sabe? Que os passos, as pegadas de Deus. É um livro, assim, até o livro, acho que é metodista, que ele escreveu essas pegadas de Deus, e ele pôs 10 itens. Eu falei, para 10? Acho que tem mais. 13. Quando nós lemos o Gênesis, a evolução até o sexto dia, é absolutamente igual o que a ciência mostra da sequência. Como é que podia um homem no deserto, sem nunca ter lido, sem nunca ter imaginado nada, descrever uma sequência de universo, professor Paulo, em 13 pontos? Isso, se nós comprarmos um bilhete de loteria, isso dá 1 para 30 ou 50 milhões de chance. É impossível escrever 13 itens de sequência e de um fato que não tinha conhecimento. Se ele estivesse numa universidade estudando, não tinha. Se ele tivesse telescópio, ele não tinha. Como é que ele pode pegar? E o livro dele, não é, está escrito de mil anos, nosso Jesus Cristo por aí, não é? Então, como é que pode? Então, respondendo ao senhor, essa dúvida é importante. Agora, qual é a nossa diferença? E agora, diretamente na pergunta do senhor, muito obrigado, para a análise e continuarmos a nossa análise conjunta. Professor Cláudio, eu entendo que o ser humano foi criado quando ele começou a se associar, quando ele começou a fazer a sociedade, construir educar as crianças, como nós vimos lá no Homo sapiens. Aquele momento, o homem começou a se agregar em família. Ele já não era mais um indivíduo que saía para caçar. Ele já reunia a família dele e já defendia a família dele.
já fazendo as coisas para construir, para alimentar, e já começou a reunir material para alimentar no futuro, para cobrir da chuva. Então, desculpa me estender tanto, mas no meu entendimento, assim, professor Cláudio, é que lendo o Moisés no Gênesis e olhando hoje a evolução da ciência, é impossível um ser humano fazer isso numa ordem casual. E segundo, quando é que nós começamos a agir com memória, o verbo? Quando nós começamos a reunir família, realmente prevendo o futuro. Os outros animais não preveem o futuro, eles não conseguem prever, não conseguem criar o filho para viver depois nem antes. Então, esse seria o entendimento. Eu cometi uma falha aqui, Por favor. Inicialmente não ter te cumprimentado e o brilhantismo da sua palestra. Bom, professor, muito obrigado. Então, olha, eu queria fazer mais uma ponderaçãozinha, por favor, mas que eu acho que é muito importante. Eu sou católico, então eu quero falar de antemão o seguinte: eles falam que 3 grandes acontecimentos abaixaram muito o tupete do homem. Primeiro, abaixaram o tupete do homem, né? 3 acontecimentos. Primeiro, na linhagem científica, quando tiraram a Terra do centro do universo e colocaram a Terra como um planetinho absolutamente inexpressivo, circulando numa Via Láctea inexpressiva, perdida na imensidão do mundo. O homem já começou a ficar com a moral meio baixa. Segundo, quando leu Darwin, ele falou assim: você não é imagem e semelhança de Deus. Mas o Darwin está se referindo ao corpo biológico. A própria igreja não falou, não há nada da teoria de Darwin que põe em xeque a igreja de jeito nenhum. Não tem nada a ver. O problema é que quando Darwin falou isso, ele novamente destronou o homem como aquele que vem mais de semelhança de Deus, mas biologicamente como no quadro evolutivo dos animais. Terceiro, quando vem um tal de Freud, falou que existe o seu corpo biológico, mas que esse corpo biológico, pena que o Caldeiro não esteja aqui, ele já foi marcado pela palavra, o verbo. Foi marcado pela palavra antes mesmo do corpo existir. E isso que criou o nosso inconsciente, que criou a nossa fantasia, esse nosso mundo de pensar e de relacionar e que nos diferenciou dos outros animais. Quer dizer, Freud não tem nada contra nenhuma religião, não. Simplesmente ele tentou explicar que dentro de mim tem um eu que eu não conheço, que é o meu inconsciente, que foi formado a partir do desejo do outro, que marcou meu corpo antes mesmo dele existir, com a linguagem, com a palavra. A linguagem é o que diferencia exatamente o homem de todos os outros animais. Quando nós nascemos, nós já tivemos um corpo marcado pelo desejo dos nossos pais. Quando crescer vai ser médico, vai ser um grande oftalmologista, vai ter esse nome. Nós já viemos marcado. Quando nasce, o pai fala, neném, vovô, já vai marcando o corpo dele com palavras, formando o nosso corpo simbólico. E depois nós ainda vamos ter a formação de um corpo imaginário, em que eu posso ver uma mulher bonita, achar que eu quero ir com ela para a cama, mas se eu assaltar e levar ela, eu vou preso, porque eu tenho minha fantasia, mas eu sei o que é no mundo real. Então, todas essas coisas não tem nada, não entra em choque com a religião de ninguém. Se o Darwin está totalmente certo ou totalmente errado, não agride, nem coloca em perigo nenhuma religião. O próprio cristianismo, o Papa, o que ele falou? Não tem problema a teoria de Darwin. Quem soprou alguma coisa no homem foi Deus. Agora, o corpo dele, se veio daqui ou dali, foi Deus que criou tudo. Inclusive o plasmócio, que nós seguimos ele, se não houvesse a evolução das espécies, né? Nesse livro do Darwin mesmo, ele fala, o homem com suas qualidades nobres ainda traz em seu corpo as marcas indeléveis de sua origem humilde. Ele referia ao cóccix, cotó de um rabo que nossos ancestrais já usou para abanar mosca. É porque tem que ficar muito claro nas nossas discussões que eu sou católico, então eu estou falando dessas coisas, porque elas não põem em xeque a minha religião, não. Porque Deus, no fundo, como diz Einstein, Ele criou tudo, não é? Tudo. Da minhoca ao plasmócio até nós. Se um virou o outro, nós estamos falando de corpo biológico. O que difere o DNA meu do Ernesto? É apenas um microsatélite meu que se formou do crossing over na hora de formar um gameta. Porque o nosso DNA é todo igual. O que é o DNA? Nada mais é que um conjunto de genes que expressam proteínas. Não é isso.
É evidente que se um animal não precisa expressar uma determinada proteína, ele não tem aquele gene. Mas isso não tem nada a ver, biologia não tem nada a ver com isso. Para mim, na minha cabeça, eu penso exatamente como Einstein falou. Porque nós não podemos confundir o eu biológico com o eu verbo, que você colocou muito bem ali, e que bate palma com aquela palavra que você trouxe. E Freud viu essa palavra verbo também, tudo. Falou abertamente, existe um outro eu dentro de mim que eu não conheço, que foi formado a partir da linguagem, do desejo do outro, que marcou meu corpo com as palavras dele. E quem fez isso tudo? Muito obrigado. Uma ponderaçãozinha objetiva dentro disso é o seguinte, que é impressionante. Os apóstolos de Jesus eram pessoas, alguns muito cultas como Paulo, né? Outros também trabalhadores, pessoas sérias, não eram ladrões, não eram assassinos, pessoas sérias, não é isso? Aonde é que nós vemos uma pessoa honesta, séria, aceitar ser crucificado, aceitar ser degolado por estar falando mentira? Não existe na história da humanidade isso. Não existe que uma pessoa honesta, ou seja, aceitar, rezar, que bom que você. Porque os apóstolos, por que é que eles aceitaram, sabiam que iam morrer? Eles foram avisados. Vocês vão terminar como eu. Mas, quando Jesus volta e atravessa a parede para conversar com eles, ele mostra que existe uma outra forma de vida. Inclusive, há uma coisa, tem um credo, o credo nosso, da época média, 1650, Constantino Neapolitano, ele reza, tudo faz o credo, né? Eu creio na ressurreição dos mortos, ele não fala da carne. O credo foi modificado, esse credo que algumas igrejas do Brasil mantêm, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém? Entendeu? Este não é o credo. Se o senhor for hoje, o senhor talvez já foi, perdão, se desculpa, assim, quando eu vou a missas em às vezes outros países, dentro da igreja, todos rezam o credo Constantino Neapolitano, de 1650. Ele que começa, não é? E ele termina dizendo, creio na ressurreição dos mortos, porque não é como carne que nós ressuscitamos. Jesus mostrou isso. E interessante que nós temos um livrinho, Estrada de Emaús, que mostra isso, sabe? Em algumas, eu não posso, desculpe eu falar essa interpretação, mas é uma coincidência, Discutindo isso, sim, e tem lá um outro também, porque Jesus nos chamou Emanuel, isso foi parar na mão das cúrias metropolitanas, e hoje algumas igrejas rezam o credo Constantino Neapolitano. Então, eu fico, será? Que coincidência abençoada. Mas fora do Brasil, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, lá mesmo, lá em Roma, vai lá em Paris, vai lá, rezam com, creio na ressurreição dos mortos. Então Jesus mostrou que a nossa vida eterna é diferente da nossa vida material. Por isso é que o verbo, ele é diferente da matéria. Essa talvez seja um entendimento. Eu estou curioso para ouvir a opinião do professor Papola, que é uma das pessoas mais cultas que eu conheço. Eu estou embasbacado com a sabedoria de vocês, com a sapiência do orador e com os comentários. Apenas isso. Se eu imagino uma bolinha de gude e essa bolinha, essa esfera,
é capaz de absorver elementos do meio ambiente e metabolizar esses alimentos, gerando energia, e a custa da absorção desses elementos crescer e depois reproduzir-se em dois elementos iguais, e do resultado dessa reprodução, cada um deles continua absorvendo coisas do meio ambiente, crescendo, e depois de um certo tempo, murchando e fenecendo. Eu chamo isso de vida. Existe um elemento que absorve outros elementos do meio, cresce, reproduz, fenece. Isso é vida. Né? Agora, nós sabemos que todos os seres vivos têm dois instintos básicos. O instinto de preservação do indivíduo, que se manifesta através da reprodução, e o instinto da preservação da espécie, que se manifesta de duas maneiras: luta e fuga. Isso é próprio de todos os seres vivos. Não é? Agora, se nós considerarmos esse ser vivo particular, que se auto-intitula de Homo sapiens, né? Nós é que inventamos esse nome para nós. Nós devemos considerar mais alguns instintos próprios desse homem sapiens. Eu estou falando de instintos, quer dizer, coisas não aprendidas. Né? O instinto de reprodução, de preservação do indivíduo, ninguém precisa aprender. Né? O homem conseguiu complicar a reprodução e o sexo, porque todos os seres vivos sabem fazer isso desde que nascem. Nós não precisamos ser ensinados por ninguém. A preservação da espécie também não é preciso ser ensinada. Todos os seres vivos sabem preservar a sua espécie. Formigas, leões, macacos, seja lá o que for. Agora, os três outros instintos importantes, que eu acho que existem mais em alguns seres vivos e menos em outros, são o instinto da exploração e da adaptação ao meio ambiente, não é? E um outro que é a de propagação da espécie por esse meio ambiente. Não é? Então nós temos alguns animais que receberam o nome de especialistas porque se alimentam de maneira muito específica e que têm esses instintos pouco desenvolvidos. Por exemplo, o urso panda, não é? A preguiça e o tatu, ou melhor exemplo seria o tamanduá.
todos eles se alimentam de coisas específicas. O panda se alimenta de broto de bambu. A preguiça se alimenta de uma folha específica. O tamanduá se alimenta de cupim de formiga. Não é? Onde não existe esse alimento, esses seres vivos fenecem, morrem, porque eles não exploram o meio ambiente, não se disseminam. Eles são especialistas e comem coisas específicas. Agora, à medida que a gente progride na escala, a gente encontra animais que são mais curiosos e que se espalham pelo mundo, se reproduzem muito, né? Os macacos e os símios são bons exemplos disso. E no topo da pirâmide está o homem, o Homo sapiens, que explora o ambiente, não é? Que se adapta melhor do que qualquer outro animal nesse ambiente e que se difunde. Não é à toa que nós somos atualmente cerca de 7 bilhões de pessoas. Né? Então, a minha visão do mundo é um pouco mais simples do que o do professor e dos comentaristas. Eu tenho uma concepção de um estudioso de etologia, de comportamento animal comparado. Agora, se existe por trás disso um ser superior que fabricou essas características, realmente isso não me preocupa. É apenas isso que eu queria comentar. Comentário curto, bem curtinho. Papa, muito obrigado pelo brilho, pela contribuição do senhor tão sólido comentário. Deixa eu falar. Nenhum animal cria deuses. O único animal que tem a perspectiva do tempo, do verbo, é o ser humano. Os outros não criam deuses para adorar. O ser humano procura por um Deus. Sempre procurou. Nas estátuas, como tudo, é a história do ser humano. Então, esta é a nossa diferença que nós estamos discutindo. O que nós recebemos diferente foi essa percepção do verbo. E é exatamente quando Jesus fala, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Por que ele se diz como verbo? Por que ele se define? No princípio era Deus, meu Pai, eu estava com meu Pai e eu era meu Pai. Ele não fala assim. Depois ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Quem me vê, é o Pai que me enviou. Mas uma outra, quando ele descreve a origem, ele fala, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Que foi a percepção, quando nós ganhamos a condição de filhos diretos de Deus, não da criação do universo só. Porque nós podemos ter a percepção do que é procurar por um Deus. Nenhum animal, estou falando assim até para poder ser instruído, sim, pessoal. Eu não tenho na memória nenhum animal, nem gorila, nem nada, que tenha um Deus para adorar, tenha feito um Deus de qualquer forma, como o homem fez, procurando por um Deus. Então, acho que essa é a nossa diferença. Obrigado. Ernesto. Mas um comentário pequeno aqui, não poderia deixar de elogiar o meu afilhado na academia, que é esse grande cientista que nós estamos cansados de conhecer. Eu queria apenas dizer que, em outras oportunidades, eu quis apresentar aqui na academia, mas alguém disse que
não seria do interesse dos acadêmicos. Cada um procura o seu caminho para descobrir, entender Deus, né? Achar o sentido da sua vida, independente da gente ter sido criado com o catecismo, com a primeira comunhão, com a crisma, etc, etc. De repente, a gente adquire uma cultura biológica, vê um corpo humano todo diferente, e aquilo começa a te intrigar, você começa a querer explicações assim, mais profundas sobre a existência de Deus, né? E a nossa presença nesse cisco que é o planeta Terra, que nós conhecemos. A sorte de ter pouca gente aqui, nós ficaríamos aqui até amanhã discutindo, né? E eu fico assim, alegre de ver que pessoas que me pareciam absolutamente agnósticas, né? Como o próprio Magela, os comentários que você fez, né? O Cláudio, né? E de repente aparecem comentários assim, intrigantes, inteligentes, né? Mostrando que a fé mexe com vocês, né? Que Deus mexe com vocês. Então, uma coisa muito curiosa isso. E interessante também que essa palestra do Otônio tenha acontecido na Semana Santa. Semana Santa que é lembrada no mundo inteiro, o que aconteceu com Jesus. Então aí eu volto aos caminhos, né? Que cada um segue para tentar descobrir o sentido da vida, de onde que viemos, para onde que nós vamos. Aquilo que você falou muito bem, uma frase bonita aí, que é impossível encontrar Deus sem religião. Isso indivíduo se fecha no laboratório e só acredita no fenômeno biológico, distante de um princípio religioso. Ele cada dia talvez se torne mais cientista e vai ficar mais distante de acreditar em Deus, né? Porque ele acha que Deus não tem nada a ver com aquilo que ele está estudando. Então é uma coisa interessante isso também. Então eu me impressionei, que eu ia começar a comentar, que eu sempre tive dúvidas, como nós todos temos, né? Deus existe? Me ensinaram, me intrigaram. De repente, o que caiu na minha mão, no 5º ano de medicina, foi um livro escrito por um anatomista, o Pierre Barbet, um anatomista que ganhou o prêmio Nobel, lá francês, né? Em 1932. Ele foi um indivíduo, tem vários caminhos para a gente encontrar Deus, e ele foi um indivíduo que pegou a primeira fotografia feita do sudário de Turim e fez uma análise anatômica do sudário de Turim. Ele escreveu o livro A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião. Esse livro, que eu comprei e li de um gole, comprei pensando que tinha sido escrito por um cirurgião carola qualquer, mas eu tive a surpresa de ver que ele encerrava ali o fenômeno, talvez a explicação mais intrigante do cristianismo, que seria a ressurreição. Então me aprofundei nesse estudo e tem mais de 60 livros sobre o assunto. Sou com frequência convidado em ambientes diversos para falar sobre o assunto, que é exatamente o que eu quis falar aqui na academia. O pessoal não deixou, que achou que não ia dar ibope. Eu nem ia dar o nome religioso, não. Aspectos anatômicos do sudário de Turim. Porque aí pensava na anatomia, traiu Abrantes, etc., né? E mostrar o que é gigante e de inexplicável que tem no sudário de Turim. Agora, é interessante como é que você traz aqui pela primeira vez na academia uma ideia religiosa, né? A ser discutida numa academia de medicina. Então, eu achei isso assim, espetacular. Quer dizer, você mexeu com todo mundo, mexeu até com a PROC, né? Não preciso mexer com você, porque você é muito religioso, estudioso, etc. Mas só um pequeno comentário, né? Sobre o seu comentário o homem não é o mesmo. Veja, tem vários caminhos. Outra proposta que eu fiz, que eu estou estudando, estou preparando uma palestra que eu vou fazer aqui oportunamente, mas no passado acharam que não valia a pena. Eu ia fazer uma proposta sobre estudo anatômico.
E caiu na minha mão, aqui agora, eu ganhei há alguns dias um livro que eu estava atrás dele há muito tempo, que era os cadernos de anatomia do Da Vinci. E Vesálios e o Da Vinci estudaram 1500, 1400 e pouco, toda a nossa anatomia, roubando cadáveres, etc. Né? Então pergunto eu, por exemplo, que ideia, que cientista maluco foi esse que inventou a musculatura harmônica que determina todos os movimentos, inventou os mecanismos elétricos do coração que levaram à invenção do marca-passo, inventou todos os processos alérgicos, né, que nos intrigam tanto, que de repente são corrigidos pela cortisona. Mas um pequeno detalhe aqui tem que estar mais na terra do cirurgião. Qual de vocês que pensaria, se eu quero fazer uma força do lado direito, eu uso o braço direito. Se eu quero fazer uma força do lado esquerdo, eu uso o braço esquerdo. Por que de repente no homem da África, no esquimó, no alemão, no brasileiro, no índio, alguém determinou que para virar a cabeça para o lado direito, você contrai o esternocleido e o escaleno anterior do lado esquerdo, para você virar a cabeça para o lado direito. Se eu quiser virar a cabeça para o lado esquerdo, eu não vou usar o lado esquerdo, eu vou usar o lado direito, né? Que segredo, né? Que fenômeno está aí. Então, eu acho que aí são nessas coisas que nós vamos encontrar Deus. Meus parabéns, gostei demais da sua palestra, apenas um comentário. Para a PROC, acho que... Romeu, depois eu faço. Cláudio. Deixa eu fazer uma consideração antes de você. Não. Eu falo suficientemente alto. Perto, eu não escuto. Quando o nosso conferencista chamou a atenção para o fato de que o homem é o único animal que procura Deus, eu queria lhe lembrar que o homem é o único animal que comete muitas outras coisas também. Sim. Por exemplo, Sim. o homem é o único animal que comete suicídio. O homem é o único animal que enterra os seus mortos. Não é? O homem é o único animal que consome drogas lícitas e ilícitas. Né? O homem é o único animal que cuida dos seus semelhantes doentes. Então tem uma porrada de coisas que o homem é o único animal que faz. Essa prerrogativa de ele ser o único animal que enterra seus mortos e pratica rituais religiosos e acredita e procura um Deus, não o coloca no topo da pirâmide. Ele tem uma série de outras coisas que são características só dele. Completando, o homem é o único animal que bebe quando não está com sede. É o que eu disse. E é o único animal que tem consciência de morte. Também. Talvez por isso que ele busca Deus. Posso fazer um pequeno comentário? Só bem rápido, né? Por favor. Por que Deus aceitou vir na frente da mãe dele, com 33 anos de idade, ser crucificado por injustiça? Por quê? Porque ele veio mostrar que isto que o ser humano fez com o dom dela estava errado e aceitou. Eu imagino aquele filme que nós temos de Jesus, né? Que mostra Maria na frente da cruz, olhando o filho dela, Nossa Senhora, aceitou dar a mãe dele com 33 anos, a mãe na frente de uma cruz, ver o filho ser pregado na cruz e ser documentado. E ela não se atirar na frente, ela não pular e falar assim, me mata eu, me crucifica eu. A fé, isso não é normal. Isso transcende a reação humana, professor Paprocchio. Maria, ela na frente da cruz, vendo o filho ser pregado, o
filho de 33 anos, inocente, e ela olhar e ela falar para ele assim: filho, por que você? Até quando você vai permitir que isso ocorra? Então, existe esse fato que é sublime, não é mesmo? Porque Jesus não precisaria ver. Se não houvesse uma interpretação, um desvio do verbo, ele não precisaria fazer o que ele fez para nos mostrar que o que é o caminho certo. Não precisaria. Eu tenho uma contribuição pequena. Uma coisa é que eu, depois de, assim, ao longo da vida, fui virando biólogo. Então eu tenho uma posição hoje em dia que é muito de biólogo. E para o biólogo, dois preceitos importantes. Um é o da diversidade, que a gente chama de biodiversidade. E da diversidade humana, eu vejo que esses aspectos aí de discutir Deus ou não Deus é uma das características da diversidade humana. A média mundial é de 85% de crentes e uns 15% de não crentes. E isso faz parte da biodiversidade humana. Alguns são do tipo crente, outros do tipo não crente. Como tem hemoglobina A e S, como tem albino e pigmentado, e tudo isso. A ideia que eu acho interessante é isso. Uma outra, perguntando o que tem de característico do humano. Uns falam que é inteligência, mas você pode também falar o oposto, que é o único que enlouquece, pira ao tentar entender as coisas. Isso significa que o sistema neural nosso, o sistema linguístico nosso, o sistema de entendimento é precário. Com essa precariedade, nós não vamos explicar nunca, nem por Deus e nem pela biologia. E a gente vai ficar perplexo sempre. Essa perplexidade é outra coisa que é própria do homem. Então, já listei duas, né? Uma é essa dicotomia de Deus e não Deus, o outro é enlouquecer, o outro é ser humilde em aceitar que não vai conseguir explicar nada nunca, mesmo que tente muito. E essa humildade é que eu acho que é importante, falta muito à humanidade. Professor, deixa eu tentar. É uma expressão que me preocupa muito, sabe? Jesus falou assim: todos os pecados que o homem cometer, o ser humano cometer, serão perdoados, menos os pecados contra o Espírito Santo. Porque o homem, para pecar, ele tem que estar consciente de que está pecando. Se ele não tem a consciência de que está fazendo mal, ele não é julgado. Jesus fala isso. Tanto que ele manda buscar todos, prostitutos, ladrões, assassinos, tudo, ele manda perdoar todos. Ué, por quê? Porque ele fala: todos os pecados serão perdoados, só não perdoam os pecados contra o Espírito Santo, porque é exatamente quando o organismo, nós temos a percepção do verbo de Deus e agimos. Mas pecado é um conceito que a igreja criou, tem outras coisas que não são pecados. Mas o Jesus fala. Dentro da igreja católica. Não. Eu concordo com o senhor, sim, concordo com o senhor. Eu queria só uma expressão, professor, rapidamente o seguinte: olha, de tudo isso aqui eu tenho uma preocupação enorme. Eu queria que ela fosse sincera. Eu quero que seja sincera. São João Batista. São João Batista ficava batizando as pessoas e iam lá os eruditos, porque o povo ia lá para receber a bênção dele. Então iam os literatos, os doutores da lei, as pessoas inteligentes, as cultas, iam lá. Iam para ficar junto do povo, políticos, para estar no meio da população, se mostrar tudo. O que ele falava? Hipócritas, façam alguma coisa que prove que vocês acreditam. Eu tenho muito medo disso. Eu tenho muito medo da hipocrisia política, sabe? Eu realmente fico vendo os detalhes, ouvindo o que o senhor está falando, e muita preocupação, professor Paproc, sabe? Para que eu procure, eu entender que
não posso ser hipócrita, não quero. Hipócritas! Faça alguma coisa que prove que vocês acreditam. Mais alguém? Quer concluir alguma coisa? Não? Bom, acho que então nós podemos dar por encerrada a reunião, né, dentro do horário que a gente sempre propôs, né, antes das 10, e eu vou dar a minha opinião. Eu gostei muito dessa reunião. Eu tinha, assim, um certo receio de ver polêmicas e tal, mas a gente tem que respeitar a opinião dos outros, não é isso? Nós temos que respeitar. E ela foi uma reunião, assim, muito erudita, né? E se você permite, Antônio, eu quero parabenizar o meu orador oficial da academia pelas suas palavras, pelos seus comentários, que realmente foi quase que uma outra conferência, né? E vejam que mesmo nesses problemas filosóficos nós temos uma maneira de nos entendermos, que eu acho isso uma coisa muito importante, não é verdade? E a outra coisa que eu gostaria de dizer é que isso me agrada muito, dentro daquela perspectiva que eu sempre tive, que a academia não foi feita para falar só sobre medicina, mas também discutir outros assuntos dessa natureza. Nós já tivemos umas discussões muito boas com o Romeu, né? O Romeu com as suas ideias, tivemos a do Marco Aurélio Baggio, agora estamos tendo a opinião do Antônio, de maneira que eu fico muito feliz e agradeço a todos vocês. Eu só lamento a pouca presença de acadêmicos. Azar deles que perdeu uma coisa ótima. Não é verdade? Ô, Geraldo, eu vou te dizer, eu acho que as reuniões científicas nossas têm sido muito boas, certo? Muito boa. Muito boas. E isso eu gostaria que vocês comentassem um ou outro, porque eu não tenho o que fazer. Eu não tenho como obrigar ninguém a vir aqui. Não é verdade? Hoje eu estou tendo o prazer de ver a Ângela aqui, né, Ângela? Que nós conversamos outro dia, e ela já está aqui presente, participando. A única maneira que eu vejo de nós aumentarmos a audiência é exatamente a gente comentar com os outros o que tem acontecido. Eu acho que nós estamos indo por um bom caminho, viu, Cláudio? Eu queria parabenizar o Roberto, é só um comentário final, então, mais ou menos jocoso. É um francês, que eu me esqueci o nome, ele deu a explicação para a extinção dos dinossauros. Eles eram muito grandes e não cabiam na África de Noé. Muito obrigado a todos. Deixa aí. Não, eu estou proposto.